Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as punições que o STJD tem dado a treinadores, jogadores e clubes dentro deste ano de 2026, dentro aí das competições nacionais. E o STJD tem sido rigoroso. E aí eu deixo aquela pergunta: será rigoroso do começo ao fim? Será rigoroso do começo ao fim com todos os clubes, todos os treinadores, todos os jogadores? É isso que eu quero saber. Eu vou trazer aqui as últimas punições que tivemos, punições duras para o treinador do Palmeiras, para o Corinthians, para o jogador do Flamengo. Vou explicar quanto tempo, o que aconteceu, tudo isso e muito mais você vai saber aqui no Quatro Maiores, mas peço antes de mais nada que você já deixe aquele like maroto, como diz o meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e lá no fim que você comente o que você achou das punições, você é a favor, você é contra. Lá no final você vai saber a minha opinião também. No momento eu vou trazer a informação. Qual a informação de momento? O Abel Ferreira, na semana passada, né, ele foi punido com 8 jogos de suspensão, com 2 jogos contra o Fluminense, pela expulsão contra o Fluminense, e 6 jogos pela expulsão contra o São Paulo. E aí, na quarta-feira, teve um recurso, e aí foi julgado no pleno, e ele pegou 7 jogos de suspensão, sendo um jogo contra o Fluminense e 6 contra o São Paulo. Quer dizer, diminuíram um jogo para o Abel. A Leila tinha feito ali toda uma pressão, não deu coletiva, né, no Campeonato Brasileiro no fim de semana, fez nota, ela que disse que não faz barulho, né? Fez tudo isso daí que nós estamos falando. E o Abel, no fim das contas, ficou com as 7 punições. O STJD entendeu que ele é reincidente do reincidente, né? Nos últimos 5 anos, 20 julgamentos no STJD. E aí o STJD falou: acho que esse ano vai ter que ser sério, vamos começar a punir. E começaram por quem? Pelo Abel, um dos treinadores que mais é expulso nas competições nacionais e internacionais. Tudo bem. Aí ficou aquela dúvida: vai agir assim com o Palmeiras? Vai assim, agir assim com o treinador do Palmeiras? Tem que agir com todo mundo. E aí, depois dessa sessão da quarta-feira, teve a sessão de sexta-feira, que foi o quê? Sobre o Carrascal e sobre aquela confusão que deu entre Palmeiras e Corinthians lá no estádio do Corinthians. Então, vou começar falando pelo Carrascal, tá, gente? O que aconteceu em relação ao Carrascal? Ele pegou aí uma expulsão contra o Corinthians naquela Supercopa, tinha pego 2 jogos. E aí, contra o Fluminense, ele foi expulso também, levou mais 2 jogos. Um total de 4 jogos. E hoje ele foi julgado por isso e levou 4 jogos, não teve diminuição da pena para o Carrascal, também entendendo da reincidência, tá? Ele tinha sido expulso lá na Supercopa, quem lembra é com o Breno Bidon, né? Teria lhe dado um murro no jogador, e depois aquela entrada forte contra o Guga lá no Fluminense, né? No Campeonato Brasileiro. E aí, hoje não diminuíram jogo nenhum, tá? Então, Carrascal aí estará fora tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Copa do Brasil. Por quê? Porque trata-se de competição nacional, tá, gente? Então, essas punições para o Abel e para o Carrascal e para os outros jogadores que eu vou passar daqui a pouquinho para vocês, elas serão continuadas. Então, assim, tem jogo do Campeonato Brasileiro, cumpre a suspensão. Tem jogo da Copa do Brasil, cumpre a suspensão. Tem Brasileiro de novo, cumpre a suspensão. Tem Copa do Brasil, a mesma coisa, tá, gente? Então, o Carrascal havia é, feito aí um jogo de punição, na expulsão automática ali contra o Fluminense. Como ele pegou 2 pela Supercopa e mais um agora, então ele tem que cumprir mais 3 jogos. Dessa forma, ele ficará fora aí dos jogos do Brasileiro e da Copa do Brasil, mais 3 jogos para o Carrascal. E aí a gente vem para aquele jogo entre Corinthians e Palmeiras, agora aí nessa semana que passou, né? No clássico terminou 0 a 0 no domingo, 2 jogadores do Corinthians expulsos.
entrevista do Hugo Souza na saída, criticando a arbitragem, gesto obsceno do André, cotovelada do Flaco Lopes no Breno Bidon, que não foi vista pelo VAR e não foi revisada, e não foi colocada em súmula e não foi analisada hoje pelo STJD. Então, o que foi analisado? Aquelas imagens internas do corredor e os lances das expulsões, tá? E aí, o que aconteceu com cada um dos jogadores e até com a Neoquímica Arena? Eu vou passar aqui devagarzinho. O André, pelo gesto obsceno, quando ele pegou ali na sua genitália e mostrou para o Andréas Pereira, ele pegou um jogo de punição, um jogo de suspensão, que ele irá cumprir no Campeonato Brasileiro diante do Vitória. Aí a gente tem o Hugo Souza, que lá contra o Palmeiras, após terminar a partida, ele criticou o árbitro Flávio Rodrigues, dizendo que ele só pitava para um lado. Essa foi a declaração do goleiro. E aí deram 2 jogos de suspensão por essa declaração. Aí eu fico pensando aqui, quantos jogadores ou quantos treinadores, tem treinador que toda coletiva fala da arbitragem, quantos jogos vão pegar, né? E aí o Hugo pegou 2 jogos por isso. E aí você tem a expulsão do Mateuzinho, que deu ali um murro na cara do Flaco Lopes, e ele pegou 4 jogos de punição, então estará fora dos jogos da Copa do Brasil e também do Brasileiro, 4 jogos. E como se não bastasse isso, aquela confusão toda que teve lá nos bastidores, né, dentro do corredor ali que leva aos vestiários, a Neoquímica Arena, por sua vez, teve a perda de um mando de campo, tá, gente? O que não ficou claro é esse mando como será. Se joga com portões fechados ou se joga a uma distância aqui da capital, indo para um campo isolado, sem torcida, à distância. Não ficou claro isso daí, mas nós saberemos em breve. E aí ainda pagou R$ 112.000 em multas, que foi a seguinte, na pena de R$ 2.000 por atraso no reinício do jogo, uma multa de 10.000 pelo drone e a linha de pipa que caiu dentro do campo, 20.000 pelo tumulto após a partida e 80.000 e perda do mando, né? Por conta de torcedor que deferiu injúria racial contra o goleiro Carlos Miguel. Então, eu quero falar aqui uma por uma dessas questões da Neoquímica Arena. A Neoquímica Arena é reincidente, correto? Já jogaram lá cabeça de porco, a gente sabe disso, tal. E aí teve lá a Peppa que caiu no drone, né, lá que jogaram dentro do campo, aí teve uma pipa também insultando ali, e aí teve essa situação dessa multa. Mas eu quero lembrar aqui, por exemplo, né, é, que no jogo diante também do Corinthians com o Palmeiras, numa outra situação, também houve um pipa lá que pairou sobre a Arena Barueri, e contra o São Paulo também, e eu não vi punição. Por isso eu quero saber se será para todos, porque essa é a régua. Agora essa é a régua, então o pessoal vai ter que começar a ficar dentro, porque o clube vai pagar por atitudes dos seus torcedores, mesmo o torcedor estando do lado de fora, correto? Então, essa é mais uma situação. O clube está sendo punido por um ato de torcedor fora dali. Agora, uma multa aqui que eu acho que você poderia determinar o mando de campo, não só um, mas mais mandos, é essa daqui, ó, que é a questão do torcedor que deferiu injúria racial. Eu acho que aí o time tinha que pegar uns 4 jogos. Se não localizasse o cara, uns 4 jogos. Porque aí a torcida vai sentir que não pode fazer isso, porque senão tá encrencado, perde mandos, prejudica o time. Um mando só, eu acho muito pouco. Aí falando pena por pena, por exemplo, a do Abel Ferreira, eu acho uma pena justa. Eu acho até que talvez pudesse ter sido aplicada muito antes para evitar isso. Mas resolveram fazer esse ano, ainda tiraram um jogo ali, deram uma molezinha, eu não tirava nenhum, mas tiraram, tudo bem. 7 jogos.
Eu acho que está de bom tamanho para ele se alertar em relação às atitudes que ele faz à beira do campo. Ele é exemplo ao torcedor, ele é exemplo para crianças. Ele tem que entender que ele é uma pessoa pública. E como tal, tem TV pegando ali, gravando ele. Ele já fez gesto obsceno na beira do campo, ele já chutou o microfone, ele já atropelou câmera, já brigou com o jogador na beira de campo ali com o Caleri uma vez. Então, assim, ele é assim, costumeiro ter vários problemas de indisciplina, fora o que ele fala nas coletivas. Então, gente, eu entendo como sendo correta, tá? Eu entendo que tem que dar mesmo e tem que fazer isso daí. Em relação à pena que nós tivemos do Mateuzinho, por exemplo. 4 jogos, aí deu um murro na cara do jogador Fraco Lopes. Ok, tá corretíssima. Mas sabe o que tinha que acontecer? O Flaco Lopes, mesmo com a imagem de campo, tomar 4 jogos também. O Ministério Público do Desporto, que faz a queixa, né? Ele teria que ter posto o Flaco Lopes, que deferiu uma cotovelada no rosto do Breno Bidon e não foi expulso de campo. Deveria. Eu lembro de uma situação do Lugano, que ele jogando contra o Flamengo no Maracanã, ele pisa ali na bola, o jogador vem por baixo, tem uma sola do Lugano em cima da canela do jogador do Flamengo, um lance acidental. E o STJD, o Ministério Público, denunciou o Lugano naquela ocasião. O Lugano pegou 4 jogos, sem ter sido expulso em campo. Então, quando o Mateuzinho é expulso aí, fica 4 jogos suspensos, eu entendo que o Flaco Lopes teria que também ficar 4 jogos também suspenso. E eu acho que jogador que agride o outro tem que ser suspenso mesmo. Tá na hora disso acontecer. Então, até aqui, para mim, punições justas. Aí a gente vai para a punição do Hugo Souza, tá? O Hugo Souza falou ali que o árbitro estava apitando para um lado só. Foi essa a colocação dele, tá? Nada além disso. Só isso. Ele quis dizer que o juiz estava favorecendo o Palmeiras. É o correto ele falar isso? Não, não é o correto. Não é a seara. Eu acho que quem tem que falar é o diretor, né? É o diretor, tudo. Mas eu acho que 2 jogos de punição é um exagero. Eu acho que essa é uma questão para você pegar e cobrar uma multa do jogador por uma declaração, ó meu, R$ 200 mil. Declaração infeliz, não pode acontecer mais. Eu tenho certeza que se você mexe no bolso dele com 200 mil, ia fazer mais efeito do que 2 jogos de suspensão, tá? Então achei essa punição do Hugo Souza, por exemplo, exagerada. E agora uma punição que tinha acontecido já com o Alan, né, no jogo do Corinthians contra o Flamengo. E o André fez o mesmo ato do gesto obsceno, pegou um jogo só de suspensão. Eu acho pouco. Por quê? Porque era um jogo ao vivo, é um jogo que tem mulheres assistindo, que tem crianças assistindo, né? Ele já sabia que o Alan tinha sido expulso por uma condução desse tipo de comportamento. Então, para mim, ele tinha que tomar no mínimo, hein, gente? No mínimo 2 jogos. Para entender que ele é pessoa pública, que ele está numa arena ali, num campo, representando a entidade Corinthians, né, que aliás defende pra caramba as questões de questões de violência contra a mulher, né, questões que trata aí de outras questões como racismo, homofobia, tal. É uma torcida que leva a sério isso. Então eu acho que foi pouco. Assim como a questão aí da Neoquímica Arena, eu entendo, tá? Pela questão do que houve lá do envolvimento da injúria racial, um jogo também acho que foi pouco. Eu acho que poderia ser mais que um jogo, né? Talvez 2, 3 jogos. Para quê? E aí, numa próxima vez, se for reincidência, tira ponto do time. Manda prender o cara e tira ponto do time. Se não prender o cara na hora, tira ponto do time. Para começar o que? A torcida, quando perceber esse tipo de gesto, chamar a polícia e entregar o cara. Porque aí a coisa começa a mudar.
tá? Então, o que eu penso sobre isso tudo aqui, eu quero que o amigo do canal comente, tá? O que você acha? O que eu penso que essas punições vêm tardiamente, mas antes tarde do que nunca, que precisa ser melhor avaliado a punição em relação a uma declaração numa entrevista. Você precisa avaliar melhor, assim como precisa avaliar as coletivas dos treinadores quando agem da mesma forma, né? Para cobrar, como o Hugo Souza cobrou. E eu penso que a punição tem que ser agora geral, para todo mundo. Tem aqui a jurisprudência. Então não pode mais arredar o pé. Pisou na bola, é para moralizar o futebol brasileiro? É para melhorar? É para fazer com que jogadores parem com palhaçada, que o treinador pare com palhaçada, com que a torcida pare com palhaçada? Cobra-se, pune e cumpra-se. Não fica recuando. Pune e mantém. Não diminui, não, mantém. Mas faça com o time A, com o time B, com o time C, com o time D, com qualquer clube. Esse é meu pensamento, tá bom? Mas eu quero saber, o mais importante para mim, qual o seu pensamento. Comente aí o que você achou dessas punições, foi exagerada, não foi? Comente e comente cada uma delas, se quiser. Aquela que você quiser comentar, fique à vontade, porque eu costumo ler os comentários, responder, para a gente bater um papo. E claro, né, gente? Agora não vamos esquecer, depois de tanta informação, de já deixar aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações. E se gostou demais mesmo, compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um grande abraço, até mais!